Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. De Graciliano Ramos. Angústia. Dona Rosália era casada, mas eu não conhecia o marido dela, caixeiro viajante que andava sempre no interior. Conhecia a voz. Quando ele chegava, depois de uma ausência de meses, a casa ficava em rebuliço. Um sujeito moreno e calvo rosnava um cumprimento e tocava o chapéu ao passar na minha calçada. Presumo que era o marido de Dona Rosália, mas não tenho a certeza. Fala mansa e abafada, muito diferente da que eu ouvia da minha sala de jantar. Nunca vi o homem calvo e moreno entrar na casa à esquerda, mas como o aparecimento dele coincidia com a presença do marido de Dona Rosália, suponho que os dois eram uma pessoa só. Antônia chegava à minha janela e, piscando os olhos, segredava: "O homem está aí." Mordia o beiço e saía bamboleando-se, com um risinho canalha, as pernas grossas muito abertas, exibindo marcas de feridas. Para não descontentar a rapariga, eu sorria, agradecendo a comunicação, aperreando em excesso porque, nesses dias, não me era possível dormir sossegado. Dona Rosália, honesta, vivia excitada e o marido vinha feito um bode. Aquilo durava uma semana, mais de uma semana, até que o casal se acalmava e surgia nova viagem. Nessa lua de mel, sempre renovada, as crianças marchavam cedo para a cama. Antônia aprontava o café, ia correr à zona, e o trabalho do amor começava, ruidoso, indiscreto. Antes da minha cabeçada com Marina, eu não aguentava aquilo. Escrevia, lia, dormia, acordava, levantava-me, tornava a deitar-me. Não me continha. Vestia-me, ia para a rua, meia-noite, de madrugada. Por fim, nem esperava tanto. Quando Antônia serviu o café, aos muxoxos, derrubando louça, e a porta da frente se fechava com um baque, eu agarrava o chapéu e saía. Agora não podia arredar-me dali. Parecia-me que, na minha ausência, Julião Tavares penetraria na casa e levaria o que me restava: livros, papéis, a garrafa de aguardente. Sentia-me preso como um cachorro acorrentado, como um urubu atraído pela carniça. Se pudesse dormir. Durante o dia passava muitas vezes pela porta de Marina, desejando reconciliar-me com ela. Faltava-me coragem. A vergonha baixava-me o rosto, esquentava-me as orelhas. Que me importava que Marina fosse de outro? As mulheres não são de ninguém, não têm dono. Sinhá Germana fora de Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, só dele. Mas a que tempo? Trajano possuíra escravos, prendera cabras no tronco. E os cangaceiros, vendo-o, varriam o chão com a aba do chapéu de couro. Tudo agora é diferente. Sinhá Germana nunca havia trastejado. Ali, no duro, as costas calejando a esfregar-se no couro cru do leito de Trajano. Sinhá Germana! E Sinhá Germana, doente ou com saúde, quisesse ou não quisesse, lá estava pronta, livre de desejos, tranquila para o rápido amor dos brutos. Malícia nenhuma. Como a cidade me afastara de meus avós. O amor para mim sempre fora uma coisa dolorosa, complicada e incompleta. Se Marina voltasse... Por que não? Se voltasse esquecida inteiramente de Julião Tavares, seríamos felizes. Absurdo pretender que uma pessoa passe a vida com os olhos fechados e vá abri-los exatamente na hora em que aparecemos diante dela. Nu, deitado de costas na cama de ferro, esfregava-me no colchão estreito e coçava-me, mordido pelas pulgas. No quarto, escuro para a conta da Nordeste não crescer, a luz que havia era do cigarro, que me fazia desviar os olhos de um lado para o outro. Não podia deixar de olhá-la. Às vezes me entorpecia, e a luz ia diminuindo, cobria-se de cinza. De repente, despertava sobressaltado. Parecia-me que, se o cigarro se apagasse, alguma desgraça me sucederia.
e entrava a fumar desesperadamente e soprava a cinza. Impossível dormir. O quarto de Dona Rosália ficava a paredes meias com o meu. Antônia tinha me dito em confidência. O homem chegou. Devia ser o sujeito calvo e moreno que tocava o chapéu e rosnava um cumprimento. Agora se distinguiam palavras claras. Bichinha, gordinha. Não sei como aquelas criaturas se podiam amar assim em voz alta, sem ligar importância à curiosidade dos vizinhos. Dona Rosália resfolegava e tinha uns espasmos longos terminados num ui medonho, que devia ouvir-se na rua. Antes desse uivo prolongado, o homem soltava palavrões obscenos. Parecia-me que o meu quarto se enchia de órgãos sexuais soltos, voando. A brasa do cigarro iluminava corpos atracados, gemendo. Bichinha, gordinha. Ui! Na escuridão, a parede estreita desaparecia. Estávamos os três na mesma peça. Eu, rebolando-me no colchão estreito, picado de pulgas, respirando o cheiro de pano sujo e esperma. Eles, agarrados, torcendo-se, espumando, mordendo-se. Aquilo iria prolongar-se por muitas horas. Depois o silêncio, o cansaço, a luz da madrugada, o sono, a parede nos afastariam. Se nos encontrássemos, faríamos um ligeiro movimento de cabeça, resmungaríamos uma saudação apressada. Dona Rosália, pendurando-se à janela, comentaria os modos suspeitos de lobisomem e o procedimento de Marina. O homem calvo e moreno prosseguiria nas suas viagens pelo interior. Eu redigiria informações, em conformidade com o artigo tal do regulamento. Não havia regulamento, nem janela, nem mostruários. O que havia eram 2 camas próximas. Uma delas rangia escandalosamente. Bichinha, taludinha. Esses diminutivos contrastavam com a voz do homem, grossa, arrastada. Além disso, Dona Rosália tinha bem 40 anos e não era taluda. Era magra, cheia de ângulos, o carão chupado com 2 olheiras profundas que no dia seguinte estariam medonhas. Silêncio de alguns minutos. Iam deixar-me dormir. Nada. Acendi outro cigarro e continuava com a vista presa na brasa, que se aproximava e afastava, em movimentos bruscos, como uma coisa viva mordida pelas pulgas. Aquela espécie de fogo corredor me fascinava. Se Marina voltasse... Por que não? A água lava tudo. As feridas cicatrizam. Não valia a pena pensar no outro. Julião Tavares era um caminho errado. Tantos caminhos errados na vida. Quem sabe lá escolher com segurança os atalhos menos perigosos? A gente vai, vem, faz curvas e zigue-zagues e dá topadas de arrancar as unhas. A água lava tudo. As feridas mais graves cicatrizam. Lembrava-me de uma queda antiga que me tinha jogado à cama 15 dias. O cavalo se havia empinado. Eu caíra nas pedras do Ipanema, rachara a cabeça, esfolara a coxa. Por que era que uma ferida devia ser vergonhosa e outra não? Depois desse tombo, andaram os tempos bambo, tossindo, e nunca me havia consolidado, nem com os exercícios da caserna. Ora, aí estão ferimentos que me deviam envergonhar, porque me tornaram fraco. E não me envergonham. A brasa do cigarro chegava-me perto dos beiços, brilhava, faiscava, parecia mangar de mim na escuridão. Sinhá Germana só tinha aberto os olhos diante do velho Trajano. Sem dúvida. Mas eu queria ver Sinhá Germana agora, no cinema, ou correndo as ruas com uma pasta debaixo do braço, e mais tarde no escritório, batendo no teclado da máquina, ouvindo as cantigas dos marmanjos. Hábitos diferentes, necessidades novas. Afinal, por que seria que Dona Rosália afirmava que Marina dera com os burros na água? Não havia certeza. E para que certeza? Que me importa o que se passa nas casas alheias? O que se passava na cama de Dona Rosália era quase público. Pelo menos estava no conhecimento dos vizinhos. Fazia minutos que os 2 se conservavam em silêncio. Enjoados, provavelmente, separados cada um com o seu lençol. Engano. O barulho recomeçava. Cochichos que iam crescendo e se transformavam em gritos, beijos compridos, chupões gorgolejados.
Quando se debruçava à janela, fiscalizando a rua, Dona Rosália usava linguagem decente para censurar as filhas de lobisomem, engulhava, cheia de pudores. Uma criança urinava na cama e chorava. Distinguia-se perfeitamente o som das gotas que batiam no chão. «Cala a boca!» ordenava Dona Rosália. O choro findava, mas as gotas continuavam a cair. E a respiração do homem se arrastava, entrecortada, encatarroada, fungada, interrompida por um pigarro, uma respiração de quem se está estrangulando. Aquilo me irritava tanto que eu apertava as mãos nos ouvidos e mordia as cobertas para não gritar. O resfolegar de cachorro cansado atravessava-me as palmas das mãos, rasgava-me os ouvidos e os pingos de urina, penetrando a palha podre do colchão, caíam-me dentro da cabeça como marteladas. A criança recomeçava a chorar. «Cala a boca!» Soluços engolidos da criança e a respiração arquejante do homem. Inútil apertar os ouvidos, que se pegavam às palmas como ventosas. Estirava-me, espreguiçava-me. De costas, as mãos sobre o peito, experimentava relaxar os músculos e não pensar. Através das pálpebras meio cerradas, via apenas a brasa do cigarro, que se cobria de cinza. Tranquilo, tranquilo, nenhum pensamento. Sentia vontade de chorar. Tinha um bolo na garganta. Tranquilo, tranquilo. Esta repetição me exasperava e endoidecia. O corpo em completo sossego, o cigarro apagado. Não sabia em que posição estavam as pernas. As mãos pesavam em cima do peito, mas as pernas? Onde estariam elas? Flutuava como um balão, o corpo quase adormecido e sem pernas. As ideias, porém, não me deixavam. Ideias truncadas. Uma guerra na Europa. Dona Mercedes comprara discos novos para a vitrola. Moisés se ocultava, com medo da polícia. Um espírito puro, um espírito boiando livre da matéria. As botinas de lobisomem estavam cada vez mais cambadas. Onde andaria seu Ivo? Um espírito boiando. Como seria? O Espírito de Deus era levado sobre as águas. As pulgas mordiam-me. Sem mudar de posição, esforçava-me por não fixar o pensamento em coisa nenhuma. Quando vinha uma ideia, afastava-a, agarrava-me a outra, que saía logo. Algumas voltavam com insistência. As botinas de lobisomem estavam cambadas. O Espírito de Deus boiava sobre as águas. Suava frio, mas prolongava a tortura que produziam as picadas das pulgas e a imobilidade. Afinal, as picadas das pulgas e a imobilidade me distrairiam daqueles beijos e daqueles uivos. Outra vez o choro da criança. Novamente a voz de Dona Rosália arreliada. «Cala a boca, diabo!» O pranto continuava. Pisadas de pés descalços, palmadas, muxicões. A criança choramingava baixinho e aquietava-se. Novos passos abafados e um baque na cama que rangia. O Espírito de Deus boiava sobre as águas. Como estariam as minhas pernas? Cruzadas ou afastadas? Seria mais fácil saber como estavam as pernas de Dona Rosália. O resfolegar prosseguia. Resfolegar de porco fuçando. Quantas horas aquilo duraria ainda? Seu Ivo, os discos da vitrola, Moisés, as botinas de lobisomem, tudo inútil. Inúteis as picadas das pulgas. O homem calvo e moreno, com os olhos abotoados, fungava e arquejava, a baba escorrendo no beiço e umedecendo a pele seca de Dona Rosália. Estava mesmo assim, os olhos arregalados, as ventas muito abertas, a boca pingando gosma, a cara barbuda arranhando e escovando o couro de Dona Rosália. E aquela respiração estertorosa de bicho sufocado. Sentava-me e acendia um cigarro. Perdido o sacrifício de permanecer imóvel, suportando as pulgas. Fechava as mãos com força. Estertor de bicho sufocado. O que eu desejava era apertar o pescoço do homem calvo e moreno, apertá-lo até que ele enrijasse e esfriasse. Lutaria e estrebucharia a princípio,
Depois seriam apenas convulsões, estremecimentos. Os meus dedos continuariam crispados, penetrando a carne que se imobilizaria em silêncio. Este pensamento afugentava os outros. O Espírito de Deus deixava de boiar sobre as águas. Uma criatura morrendo e esfriando, os meus dedos entrando na carne silenciosa. Não me lembrava de Julião Tavares. O que me aparecia na mente era o sujeito calvo e moreno que eu presumia ser o marido de Dona Rosália, e talvez nem fosse. Enfim, desejava matar um homem que me roubava o sono. Há, nas minhas recordações, estranhos hiatos. Fixaram-se coisas insignificantes. Depois, um esquecimento quase completo. As minhas ações surgem barradas e esmorecidas, como se fossem de outra pessoa. Penso nelas com indiferença. Certos atos aparecem inexplicáveis. Até as feições das pessoas e os lugares por onde transitei perdem a nitidez. Tudo aquilo era uma confusão, em que avultava a ideia de reaver Marina. Mais de um mês, quase 2 meses em intimidade com o outro. Procurei por todos os meios uma nova aproximação. O despeito, a raiva que senti naqueles dias compridos, uns restos de amor próprio, tudo se sumiu. À tarde voltava a sentar-me na espreguiçadeira, abria um livro. Marina ausente. Deitava-me, fingia dormir, ficava 1 hora espiando o quintal vizinho através das pestanas meio cerradas. As galinhas ciscavam, Dona Adélia cantava no banheiro, a sombra da mangueira crescia, além do muro a mulher que lava garrafas trabalhava sacolejando-se num ritmo de batuque, e o homem triste enchia dornas. Às vezes, passos apressados revelavam-me a presença de Marina. Eu tinha vergonha de abrir os olhos, e, quando me decidia a acordar, já ela estava longe. Erguia-me irritado, perdendo ali, como um rapazinho, momentos preciosos. Esforçava-me por acreditar que os meus momentos eram preciosos. À noite, sentava-me à calçada e olhava a rua. Seu Ramalho fazia o mesmo. Palavra de cá, palavra de lá. Como falávamos baixo, era necessário aproximarmos as cadeiras. Depois do namoro da filha com Julião Tavares, Dona Adélia mostrava-me antipatia. A princípio era aquela subserviência, tremura, cumplicidade, mas agora nem me via. Enrugava a testa e grunhia, com um modo insuportável. Seu Ramalho, que meses atrás me olhava desconfiado, tornara-se um excelente amigo e dava-me conselhos. Não se case, seu Luís. Casamento é buraco. O mundo está perdido. Isso é por causa do cinema, seu Ramalho. O senhor nunca vai lá, é feliz. Nem calcula as envergonhezas que há na tela. Seu Ramalho baixava a cabeça, pensativo. Deve ser também por falta de religião. Deve ser também por isso. Realmente, a minha vizinha desconhecia as igrejas, e isto não me preocupava. O cinema é o diabo, seu Ramalho. O senhor não imagina. São uns beijos safados, língua com língua, nem lhe conto. Provavelmente as moças saem de lá esquentadas. Devem sair, concordava seu Ramalho. Por isso há tanta gente de rédea no pescoço. Que rédea? Hoje não há rédea. Um sujeito corre atrás de uma saia, pega a mulher, larga, pega a outra, e é aquela garapa. Safadeza. Tudo é safadeza. Antigamente essa história de honra era coisa séria. Mulher falada não tinha valia. Nenhuma, exclamava seu Ramalho, cansado, tossindo. E eram vinganças medonhas. Vinganças horrorosas, bradava eu excitado. Nesse ponto da conversa, contávamos sempre uma série de casos que ilustravam as nossas afirmações. Animado, o cachimbo apertado entre os dentes, seu Ramalho assobiava as mesmas anedotas, empregando o mesmo vocabulário. Às vezes eu o interrompia. O senhor já contou essa. Mas seu Ramalho continuava sem se perturbar. Falava para dar prazer a si mesmo. Não me escutava.
Talvez quisesse enganar-se e convencer-se de que seria também capaz de praticar façanhas. As palavras saíam-lhe sem variações. Era amigo da verdade e tinha a imaginação fraca. As minhas narrativas não se comparavam às dele. Sendo muito numerosas, eu esquecia frequentemente certas passagens. Ficavam brechas, soluções de continuidade. Além disso, eram transmitidas em linguagem artificial que o vizinho achava falsa e retocava. O conto sensacional de seu Ramalho era o seguinte: um moleque, de bagaceira, tinha arrancado os tampos da filha do senhor de engenho. Sabendo a patifaria, o senhor de engenho mandara amarrar o cabra e, à boca da noite, começara a furá-lo devagar, com ponta de faca. De madrugada, o paciente ainda bulia, mas todo picado. Aí cortaram-lhe os testículos, meteram-lhe-os pela garganta, a punhal. Em seguida, tiraram-lhe os beiços. E, afinal, abriram-lhe a veia do pescoço, porque vinha amanhecendo e era impossível continuar a tortura. Medonho, seu Ramalho. Que coisa extraordinária! Pedia-lhe explicações. Por que foi que arrancaram os quibas antes dos beiços? Quem sabe? No dia seguinte, reproduziria o mesmo caso. O moleque morreria lentamente, sem beiços, a boca enchumaçada por causa dos gritos. Eu desejava que seu Ramalho acrescentasse alguma coisa à história, mas seu Ramalho só sabia aquilo e era incapaz de inventar. Por isso fazia pausas para recordar os fatos com segurança, batia na testa, interrogava-se a cada instante e acusava-se quando avançava uma informação inverídica. 1910. Minto. 1911. 1911, Manuel. As duas datas produziam-lhe verdadeira aflição. Nunca pôde fixar-se em nenhuma. Detinha-se em cálculos, sempre se reportando a acontecimentos notáveis na sua vida pequena. O dia do casamento, a mudança para a capital, o sarampo da filha. Dona Adélia, com flores de laranjeira, sem aquele corpo mole e pesado, era bem bonita. Na viagem, em estrada de ferro, o trem da Great Western descarrilara. Marina ficara coberta de calombos e vergões encarnados. Naquela noite, seu Ramalho voltou a referir-se a esses 3 casos importantes. Nunca tinha viajado em estrada de ferro. Um descarrilamento para começar. Não é esquisito? Todos os dias rodam trens que chegam no horário, pois justamente quando eu embarco vem o desastre. Não parece que estava ali um diabo esperando por mim para botar as rodas fora dos trilhos? E descreveu a cena. Abandonados no campo, os passageiros metiam os olhos pelas vidraças e só enxergavam uma luzinha distante. Fazia frio. Ele tirava o paletó e enrolava a menina, que esperneava no banco do carro de 2ª classe. Alguns trabalhadores, de malotes, dormiam. Uma velha gemia de quando em quando. Fechem essa janela. Uma rapariga cheirosa encostava-se aos homens. Ele acalentava a menina, que se arreliava no banco imundo, e olhava desconfiado a rapariga, receando que ela se aproximasse de Dona Adélia. Mulher da vida, cheirosa, roçando-se nos homens, ali no carro pequeno, cheio de gente e quase sem luz. Apenas um lampião fumacento, de vidros tisnados. Dona Adélia, corada, risonha, de carnes enxutas, era um mulherão. O casamento fora 4 anos antes da viagem. Bonita de verdade. Com o véu, a grinalda de flores de laranjeira, dançara uma noite sem descansar. Olhava os moços cara a cara e eles baixavam a cabeça. Os marmanjos desanimavam. O sarampo de Marina tinha sido 10 anos depois da viagem. Estivera, vai não vai, batendo a caçuleta. Antes tivesse batido, que era inocente e não dava desgosto a ninguém. A febre durara muitos dias. Mal respirava, magrinha como um palito, e por cima dos olhos vidrados as moscas passeavam. Dona Adélia, bamba, arrastava os chinelos de trança que pareciam 2 sapos. Estava mole, encolhida, machucada, e habituara-se a falar cochichando e a baixar a cabeça diante de toda a gente. Seu Ramalho deu um suspiro e empurrou a história do moleque da bagaceira,
o que havia arrancado os tampos da filha do patrão. 1910 ou 1911? Nunca pude saber com precisão a data da morte do moleque. Isto não tinha importância. Não guardo números, e a angustiada confusão de seu ramalho irritava-me. Enquanto ele batia na testa, avançava e recuava, eu ia pouco a pouco distinguindo uma figura nua e preta estirada nas pedras da rua. O ventre era uma pasta escura de carne retalhada. Os membros, torcidos na agonia, estavam cobertos de buracos que esguichavam sangue. A boca, sem beiços, mostrava dentes acavalados e vermelhos, numa careta medonha. Os olhos esbugalhados tornavam-se vermelhos. O negro arquejava. Corria sangue entre as frestas dos paralelepípedos e empoçava na sarjeta. A poça crescia. Em pouco tempo transformava-se num regato espumoso e vermelho. Ai, ai, suspirou seu ramalho. Vou chegando ao serviço. Ergueu-se como se levantasse da cadeira um peso enorme. E, descontente, arfando, um ombro alto, outro baixo, o cachimbo entre os dentes, lá se foi para a usina elétrica. Seguiu, com a vista até a esquina. Quando ele desceu da calçada, estremeci. Pareceu-me que tinha sujado os sapatos no sangue. A vitrola de Dona Mercedes rodava marchas de carnaval. Dona Adélia abriu os postigos. A cabeça de Dona Rosália tinha os cabelos vermelhos. Antônia, pintada de vermelho, as pernas abertas, passou bamboleando-se. Das saias dela desprendeu-se um cheiro forte de sangue. Provavelmente estava menstruada e não se lavava. Os arames da Nordeste balançavam como cordas. Eu receava que os transeuntes tropeçassem no moleque estendido no calçamento. Rangia os dentes e dizia baixinho: que estupidez, que estupidez! Mas a figura continuava a escabujar no chão. Agora não era preta nem estava nua. Pouco a pouco ia embranquecendo e engordando. O sangue estancava, as feridas saravam. Àquela hora, Marina devia descansar, escanchada na rede, deitada de costas. Uma perna dava impulso para o balanço, e os armadores rangiam. Ram, ram. Provavelmente se estragava pensando num romance besta. O ar refrescava-lhe as coxas suadas, e os armadores faziam ram, ram. Que estupidez, que estupidez! A figura, deitada no calçamento, estava branca e vestida de linho pardo, com manchas de suor nos sovacos. Felizmente o sangue tinha desaparecido. Já não havia a umidade pegajosa na sarjeta, nos cabelos de Dona Rosália, nas saias de Antônia. Em redor, tudo calmo. Gente indo e vindo, crianças brincando, roncos de automóveis. O homem tinha os olhos esbugalhados e estrebuchava desesperadamente. Um pedaço de corda amarrada no pescoço entrava-lhe na carne branca, e duas mãos repuxavam as extremidades da corda, que parecia quebrada. Só havia as pontas que as mãos seguravam. O meio tinha desaparecido, mergulhado na gordura balofa como toicinho. A vitrola de Dona Mercedes moía a paciência da gente. Os armadores lá dentro rangiam. Um guarda civil, afastado, balançava o cacetete e olhava a rua com indiferença. Eu apertava os dedos, cravava as unhas nas palmas, tremia, retesando os músculos. O suor ensopava minha camisa, e o homem arquejava no calçamento, os olhos abotoados, a cara roxa, os dentes à mostra, a língua fora da boca. Quando a companhia lírica chegou, eu estava completamente arrasado. Dívidas, 3 meses de aluguel de casa e os bilhetes errados e grosseiros de Dr. Gouveia. Apurrinhações. Por causa de uma porcaria, alguns meses de aluguel deste chiqueiro? Coices. Pagar tudo, perfeitamente. Bastava reduzir um pouco as despesas e voltar ao jornal. Marina que fosse para o diabo. Agarrava a papelada com entusiasmo de fogo de palha. Tempo perdido. Marina não ia para o diabo. E eu me metia por estas ruas. Passava horas no café, lesando, bebendo.
Seria fácil regularizar a minha vida, liquidar as contas, botar tudo de novo nos trilhos. Um pouco de boa vontade, método. Outro conhaque. Método. Perfeitamente. Tudo se arranjaria. Saía dali e olhar as vitrinas e os cartazes. Bacharel idiota. Aperreando um bom inquilino. Porcaria. Quem andou por este mundo roendo chifre não se engancha em bobagens. Porcaria. Tenho comido toicinho com mais cabelo. Foi nesta disposição que li os cartazes da companhia lírica. Não dei importância a ela. Companhia vagabunda, com pessoal rouco. As cantoras canhões, provavelmente. Encolhi os ombros. Não sei música e tenho péssimo ouvido. As paredes dos cafés cobriam-se de retratos de artistas. Vista no papel, havia uma soprano bem regular. No dia da estreia, notei rebuliço em casa de seu ramalho. Pela manhã chegaram caixas e pacotes. Mais tarde, bateu palmas uma criatura de preto, certamente a modista. O menino da sapataria apareceu muitas vezes. Depois seu Chico, o carteiro, que sabe cortar cabelos de senhoras. Marina largava os sapatos e corria pelo corredor, aos gritos com a mãe, que se mexia com dificuldade. À noite um carro buzinou à porta, e Marina saiu de casa, bem vestida como as senhoras do aterro quando vão às festas da associação comercial. Atravessou a calçada, sem se virar, e entrou na limusine, onde brilhava a camisa de Julião Tavares sob o foco elétrico. Os pneumáticos rodaram silenciosos em direção à Praça Deodoro, e na rua ficou um cheiro esquisito de gasolina, pó de arroz e perfumes. 5 dias seguidos, a mesma cena se reproduziu. Marina atravessou a calçada com o andar seguro das senhoras do aterro. O peitilho engomado brilhou. O ar se encheu de uma estranha mistura de gasolina e perfumes. Não me continha. Saía de casa e andava à toa por estas ruas, fatigando-me em caminhadas longas. O inverno tinha começado. Quase sempre caía uma chuvinha renitente. Ia sentar-me num banco da Praça dos Martírios, e os pingos que tombavam da folhagem das árvores molhavam-me a cabeça descoberta e escaldada. A sentinela cochilava no portão do palácio. Ao pé do morro, pedaços da igreja fechada apareciam entre os ramos. Um barulho horrível de motores e rodas. Automóveis a roncar. Todos queimavam gasolina misturada com perfume. Depois, um rádio começava a trovejar óperas. O cheiro e o som tornavam-se insuportáveis. Esforçava-me, por esquecer o nariz e o ouvido. Abri os olhos. A sentinela cochilava encostada ao fuzil. Serviço pau. Um pobre homem, dormindo em pé. Acordava, escancarava a boca, via com tédio as grades do jardim, o hall deserto, a escada ao fundo vermelha. O tapete vermelho da escada me dava impressão desagradável. Podia ser de outra cor. As luzes do farol mudavam de minuto a minuto, branca, vermelha, branca, vermelha. Por que não aparecia uma terceira cor? Aquilo era irritante, mas o farol me atraía. Pelo menos variava mais que a sentinela, tinha mais vida que a sentinela. Levantava-me, subia a ladeira Santa Cruz, percorria ruas cheias de lama, entrava numa bodega, tentava conversas com os vagabundos, bebia aguardente. Os vagabundos não tinham confiança em mim. Sentavam-se, como eu, em caixões de querosene, encostavam-se ao balcão úmido e sujo, bebiam cachaça, mas estavam longe. As minhas palavras não tinham para eles significação. Eu queria dizer qualquer coisa, dar a entender que também era vagabundo, que tinha andado sem descanso, dormido nos bancos dos passeios, curtido fome. Não me tomariam a sério. Viam um sujeito de modos corretos, pálido, tossindo por causa da chuva que lhe havia molhado a roupa. A luz do candeeiro de petróleo oscilava no balcão gorduroso. Homens de camisa de meia exibiam músculos enormes que me envergonhavam. Encolhia-me timidamente. Não simpatizavam comigo. Eu estava ali como um repórter, colhendo impressões. Nenhuma simpatia. A literatura nos afastou. O que sei deles foi visto nos livros. Comovo-me lendo os sofrimentos alheios. Penso nas minhas misérias passadas, nas viagens pelas fazendas,
no sono curto à beira das estradas ou nos bancos dos jardins. Mas a fome desapareceu. Os tormentos são apenas recordações. Onde andariam os outros vagabundos daquele tempo? Naturalmente, a fome antiga me enfraqueceu a memória. Lembro-me de vultos bisonhos que se arrastavam como bichos, remoendo pragas. Que fim teriam levado? Mortos nos hospitais, nas cadeias, debaixo dos bondes, nos rolos sangrentos das favelas. Alguns raros teriam conseguido, como eu, um emprego público. Seriam parafusos insignificantes na máquina do Estado e estariam visitando outras favelas, desajeitados, ignorando tudo, olhando com assombro as pessoas e as coisas. Teriam as suas pequeninas almas de parafusos fazendo voltas num lugar só. Ia sentar-me no canto mais escuro, longe do candeeiro de petróleo, longe dos homens de camisa sem mangas e das mulheres que arrastavam tamancos. Vagabundos? Nada. Estavam ali indivíduos de várias profissões. O moleque tisnado era engraxate. A mulher de chinelos que trazia uma garrafa de querosene pendurada no dedo por um cordel tinha modos de pessoa séria, casada ou amigada. A rapariga pintada de branco e vermelho, com marcas de feridas nos braços, devia ser uma ratuína como Antônia. O homem gordo era pedreiro. Via-se pelas manchas de cal na roupa. Pedreiro com aquele corpo. Que perigo! Um cochilo no andaime, pisada em falso na ponta da tábua, e no dia seguinte a família estaria de luto. O rapaz de cabelos compridos que tocava violão provavelmente não se ocupava. No carnaval devia ser uma das figuras mais importantes do cordão, e pela festa de Natal, na barca de terra e varas que ali estava armada em frente à bodega, seria um bicho na chegança. Contramestre, pelo menos, talvez almirante. Os meninos que brincavam na rua quando estiava, às carreiras e aos gritos, horas depois estariam no grupo escolar, os cotovelos na carteira, escutando ou não escutando a voz da professora. 20 anos depois seriam balizas no clube carnavalesco, contramestres de chegança, donas de casa sossegadas que levariam, pendurada no furabolo, uma garrafa de querosene amarrada pelo gargalo. Mendigos como aquele que ali estava com a perna estirada coberta de trapos. Felizmente as moscas dormiam e o homem dos trapos não precisava mandar as almas caridosas para o reino do céu em voz alta, para a casa do diabo em voz baixa. Agora não havia esmolas, e o homem da perna entrapada conversava com os outros quase naturalmente. O dono da bodega era triste. Certamente pensava no aluguel, na figura odiosa de um doutor Gouveia, no imposto e nas faturas dos gêneros. Talvez dentro de 6 meses a bodega estivesse fechada, e ele com os cacarecos, a mulher, de garrafa pendurada no dedo, e os filhos, que agora dançavam na rua molhada, tivessem descido o morro pela Banda do Norte e vivesse à beira do Reginaldo, onde há febres, inundações e lixo. As crianças dançavam e cantavam na rua molhada. Dentro de 20 anos, as que gostassem de torcer-se no mesmo canto seriam parafusos. Ignorariam o que existisse longe delas, mas conheceriam perfeitamente as coisas por onde passassem as suas roscas. Haveria dentro de 20 anos criaturas assim, encaracoladas, que, tendo corrido o mundo, se resignam a viver num fundo de quintal, olhando canteiros murchos, respirando podridões, desejando um pedaço de carne viciada. Tudo ali era tão simples. Os bordões do violão gemiam, as gargalhadas sonoras da mulher pintada enchiam a praça. A história que o homem acaboclado, de peito cabeludo e cicatrizes no rosto, contava ao engraxate devia ser interessante. Gestos expressivos, provavelmente façanhas de capoeiras. Eu não compreendia a linguagem do narrador. As particularidades que provocavam admiração perdiam-se. As gargalhadas da mulher transformavam-se naquela viagem curta aos meus ouvidos. Chegavam-me frias, geladas. E a marcha do carnaval entristecia nos bordões do pinho. Todas aquelas pessoas entendiam-se perfeitamente. Diferiam muito umas das outras, mas havia qualquer coisa que as aproximava. Com certeza os remendos, a roupa suja, a imprevidência, a alegria, qualquer coisa. Eu é que não podia entendê-las.
Sim, senhor. Não, senhor. Entre elas não havia esse senhor que nos separava. Eu era um sujeito de fala revezada e modos de parafuso. Aquele tipo, acaboclado, que dizia histórias de capoeira e se balançava num pé só, tinha bíceps enormes. Provavelmente estrangularia um homem sem grande esforço. A rapariga pintada cheirava a pó de arroz. A pó de arroz e a gasolina. O rapaz de cabelos compridos largava os sambas carnavalescos e punha-se a arrancar do pinho coisas absurdas que pareciam trechos de óperas. Insuportável. Afinal, que estava eu fazendo ali, sentado num caixão, diante de um copo vazio? Procurava fixar a atenção nas crianças que dançavam e corriam. Como dançavam e corriam na areia do cavalo morto os meus companheiros, alunos de mestre Antônio Justino. Lá estava novamente entrando no passado, torcendo-me como parafuso. Rei, meu senhor, mandou dizer que fossem ao cemitério e trouxessem um osso de defunto. Quem tinha coragem? Os mais atrevidos chegavam até o muro de seu Honório, no fim da rua. Adiante, o lugar era mal assombrado e ninguém se aventurava por lá. Eu queria gritar e espojar-me na areia como os outros. Mas meu pai estava na esquina, conversando com um teutoninho sabiá, e não consentia que me aproximasse das crianças, certamente receando que me corrompesse. Sempre brinquei só. Por isso cresci assim, besta e mofino. Lembrava-me da minha chegada à vila. As ruas me causavam grande espanto. Nunca havia imaginado que as ruas fossem tão compridas e tão largas. Saí de casa e comecei a passear na calçada, olhando a janela de um sobradinho onde se debruçava um homem fardado. Quis recolher-me e entrei pela primeira porta que encontrei. Na sala de jantar, descobri uma mulher amamentando o filho, sentada numa esteira, com um gato de banda. Fiquei encabulado e perguntei: de quem é esse gato? A mulher respondeu: é meu. Saí e continuei a passear na calçada, mas sem prestar atenção ao homem de farda, que se debruçava à janela do sobradinho. Arrisquei-me a entrar por outra porta. Na sala de jantar, a mulher amamentava o filho e o gato de banda. Tornei a perguntar: de quem é esse gato? A mulher respondeu: é meu. Mais tarde, Cabo José da Luz me encontrou perdido e levou-me para casa. Um menino grande e besta, muito diferente dos que brincavam junto à barca de terras e varas. Na escola de mestre Antônio Justino, sentava-me afastado dos outros, naturalmente para não me corromper. E ali estava, encostado ao balcão, sem perceber o que diziam, meio bêbado, suscetível e vaidoso, desconfiado como um bicho. Tudo aquilo me envergonhava. As conversas simples, a alegria, especialmente os músculos do homem que falava ao engraxate. Músculos e mãos enormes, que esganariam facilmente um inimigo. Levantavam-me. Insuportável. A mulher cheirava a gasolina. O violão tocava óperas. Insuportável. Os bíceps e as mãos do homem, acaboclado, eram realmente enormes. E então, tá gostando da história? Da narração? Da escolha dos livros? Então ajuda o LiterataCast. Se você estiver me ouvindo numa plataforma de áudio, dá uma olhadinha se não existe aí a possibilidade de você curtir, seguir o canal. E se estiver no YouTube, deixa o seu like, um comentário, compartilha com seus amigos que também gostam de literatura. Ah, também tem o botão Valeu Demais no YouTube, caso você queira nos ajudar financeiramente. O LiterataCast conta com seu apoio. E agora, de volta à leitura. O último dia foi medonho. Quando a limusine rolou no paralelepípedo e o peitilho de Julião Tavares se sumiu, não me afastei da janela. Fiquei mastigando o cigarro e respirando aquela mistura desagradável que enchia a rua. Nenhum desejo de ir aos martírios. Subir o morro do Farol e escutar os tipos que se encostavam ao balcão sujo e gorduroso da bodega. Apalpei a carteira vazia. Meti os dedos nos bolsos miúdos, vazios. Sentia-me incompleto e sem ânimo de me aventurar sozinho por aquelas ruas esquisitas. Sentia-se fraco e desarmado. Por que seria que o peitilho de Julião Tavares
brilhava tanto e não se amarrotava. Julião Tavares ficava duro como um osso fraturado envolvido em gesso. Tinha o espinhaço aprumado em demasia. Olhava em frente, com segurança, a 20 passos. O peitilho da camisa absolutamente chato. A minha camisa entufa no peito. É um desastre. Quando caminho, a cabeça baixa, como a procurar dinheiro perdido no chão. Há sempre muito pano subindo-me na barriga, machucando-se, e é necessário puxá-lo, ajeitá-lo, sujeitá-lo com o cinto que se afrouxa. Estes movimentos contínuos dão-me a aparência de um boneco desengonçado, uma criatura mordida pelas pulgas. A camisa sobe constantemente. Não há meio de conservá-la estirada. Também não é possível manter a espinha direita. O diabo tomba para a frente e lá vou eu marchando como se fosse encostar as mãos no chão. Levanto-me. Sou um bípede. É preciso ter a dignidade dos bípedes. Um cachorro como Julião Tavares andar empertigado e eu encurvar-me para a terra como um bicho? Desentorto o espinhaço. O que é que me pode acontecer? Se Dr. Gouveia passar por mim, finjo não vê-lo. É impossível pagar o aluguel da casa. Não pago. E de furtar? Dr. Gouveia que se lixe. Se o governador e o secretário me encontrarem, é como se não encontrassem. Não os enxergo. Na rua sou um homem. Pensam que vou encolher-me? Sorrir, o chapéu na mão, os ombros derreados? Pensam. Estão enganados. Sou um bípede. É isto, um bípede. Mas não é necessário que Dr. Gouveia, o governador e o secretário apareçam na rua. Aliás, é bom que eu não veja essas criaturas exigentes. Se elas desejarem qualquer coisa de mim, falarão de longe. Escreverão um bilhete ou darão uma ordem para o jornal ou Pimentel pelo telefone. Mandarei um mês do aluguel da casa, se puder, ou escreverei mais uma coluna que já escrevi centenas de vezes e reproduzo sempre, substituindo palavras. Esses homens dominam-me sem mostrar o focinho. Manifestam-se pelo arame, um pedaço de papel. Pensam que vou ficar assim, curvado? Nesta posição que adquiri na carteira suja de mestre Antônio Justino, no banco do jardim, no tamborete da revisão, na mesa da redação? Pensam? Procuro ajeitar as vértebras. Mas as vértebras parecem soltas, presas apenas por um fio, como as que Dagoberto vinha jogar em cima da minha cama. Resvalam pouco a pouco, e ao cabo de 20 minutos de exercício penoso, o meu corpo toma a configuração de um arco. A cabeça pende como se procurasse dinheiro na calçada, e a camisa faz pafos no peito. Inútil tentar abaixá-la e prendê-la na cintura. Sobe sempre e me arrelia. Enquanto me aperreio com ela, não vejo as pessoas. Que será de mim para o futuro? Está claro que não inspiro confiança aos trabalhadores. Na sessão mais agitada, seu ramalho gemerá, cansado e asmático, um ombro alto, outro baixo. Camarada Luiz da Silva, você escreveu um artigo defendendo o imperialismo. Não escrevi, não. Sou lá homem para defender o imperialismo? Está aqui o original, é a sua letra. Dirá o rapaz de cabelos compridos que toca violão. Moisés não terá coragem de interceder por mim. Pimentel estará fuzilado. Lobisomem tomará uma nota lenta nos papéis. Fico pensando em coisas assim, cabisbaixo, a testa enrugada. Se Dr. Gouveia, o governador, o secretário passarem por mim, não os verei. Seguirei o meu caminho com dignidade curva, o espírito distante. Os conhecidos que me virem pensarão: Luiz da Silva é um sujeito que não tem subserviência nenhuma. E os que me cumprimentarem e não obtiverem resposta dirão: Luiz da Silva é uma besta, um imbecil, um cretino. É bom não levantar a espinha. Se a levantasse, teria de baixá-la de novo a cada passo, aflito e apressado, o chapéu na mão. Assim não vejo ninguém. Caminho batendo nos transeuntes, enrolando palavras de desculpa, entrando no futuro como um parafuso. Camarada Luiz da Silva, antes da Revolução você elogiava os políticos safados do interior, os prefeitos ladrões. Onde está o dinheiro que essa gente lhe deu? Sabia lá. Agora não tinha dinheiro. De quando em quando metia a mão no bolso. Desarmado e só, inteiramente só,
encostado à janela, ouvindo o barulho dos automóveis. Nenhum desejo de fugir das pessoas que iam ao teatro. Sentia era a vontade de ir também. Sentar-me numa cadeira junto ao palco, bater palmas, olhar os camarotes. Faltavam-me 5 ou 6 dias para receber o ordenado. Agora não havia dinheiro, só restavam níqueis. Um empréstimo, sem dúvida, um empréstimo. Mas quem me iria emprestar 20.000 réis àquela hora? Dona Mercedes entrou no carro. A personagem oficial não a acompanhava. Tipo de responsabilidades, pai de família, ia ao teatro em companhia da mulher e das filhas. Dona Mercedes sentava-se num camarote fronteiro, não bem fronteiro, um pouco de esguelha, e não se exibia demais. Se Pimentel aparecesse, talvez me arranjasse o ingresso do jornal ou um empréstimo. Dentro de 5 ou 6 dias, quando muito, o tesouro pingaria o ordenado da gente. Daqui a 10 anos terei esse ordenado? E Julião Tavares? Julião Tavares estaria expatriado, fuzilado ou enforcado? Enforcado. Julião Tavares, enforcado. Marina deixaria de pintar as unhas e iria trabalhar no asilo das órfãs. 20.000 réis. 20.000 réis. Lembrava-me dos leilões em que se cavava dinheiro para um santo, diante da igreja da vila. 20.000 réis me dão por esta prenda. O olho de vidro de Padre Inácio, imóvel na órbita escura, tinha uma dureza sinistra. 20.000 réis. 20.000 réis. Não haveria leilões, não haveria santos. Marina trabalhando no asilo das órfãs. Julião Tavares enforcado. Padre Inácio morto muitos anos antes. Àquela hora a plateia começava a encher-se. Um garoto dizia pilhérias, as cantoras pintadas e em paca viradas em mantos compridos entravam pela portinhola da caixa. Mantos pretos. Pareceu-me que os mantos deveriam ser pretos, mas não pude saber por que me vinha esta ideia. 20.000 réis. 20.000 réis. Padre Inácio cravava nos ofertantes o olho duro e imóvel, andava em torno da mesa com as mãos atrás das costas, todo preto. Um empréstimo era que me valia. Pensei nas minhas entrevistas com Marina. Alta noite no quintal. Certamente ela havia esquecido aquilo, mas eu me lembrava de tudo muito bem. As formigas rendilhavam as folhas. Um grilo saltava no canteiro. A iluminação da cidade chegava ali muito reduzida. Quase não tínhamos necessidade de roupa. Vamos entrar, meu coração. As luzes se tinham apagado e eu conseguira que Marina se despisse. Beijara-a da cabeça aos pés. Sentira nos beiços os carocinhos que se formavam na pele macia. Ela curvava-se e cobria os peitos com as mãos. Olhava e apenas distinguia uma sombra que se torcia junto ao tronco da mangueira. Parecia-me que Marina estava vestida de preto. Ali, perto da raiz, ao pé da cerca, no canteiro das alfaces, escondia-se a fortuna de Vitória. Aqueles pontos me eram familiares. Seria capaz de encontrá-los com os olhos fechados. Tempo sem fim à janela, olhando os automóveis que passavam para o teatro. Ainda passavam alguns. Bem, a representação ainda não tinha começado. 20.000 réis. 5 ou 6 dias depois pagaria com juro de 100%. Daria 100% ao velho Abraão. 1 semana de prazo. Pimentel não aparecia, Moisés não aparecia. Com certeza a plateia estava quase cheia. Seria difícil encontrar cadeiras perto da orquestra. Letra D, letra F, acabaram-se. Só há de S para trás. Marina passeava ao lorgnon pelos camarotes, indiferente, e os rapazes abotoavam para ela os olhos gulosos. Dona Mercedes mordia os beiços com despeito. Julião Tavares, apertado no smoking, parecia menos gordo. Dentro de alguns anos estaria enforcado, mas agora estava bem vivo. E na camisa branca, sem uma dobra, as pedras dos botões faiscavam. No dedo grosso o rubi faiscava. A gola do smoking faiscava. Entrei desanimado. Fui debruçar-me à janela da sala de jantar. Vitória pôs a xícara, o açucareiro e a garrafa térmica sobre a mesa. Foi deitar-se. Ouvi o rumor da chave na fechadura, depois o resmungar de orações e o chocalhar das contas do rosário.
Em seguida, houve silêncio. Os olhos de um gato passaram por cima do muro de Dona Rosália. Currupaco mexeu-se na gaiola e bateu as asas. Uma ação indigna. Perfeitamente. Ação indigna. Mas não ousei confessar a mim mesmo qual era a ação, qual era a indignidade. Horrível fixar aquilo no pensamento, não queria pensar. A casa devia estar cheia. O homem da bilheteria cochilava. Um olho, no palco, observava a plateia por um buraco do pano de boca. Marina bocejava por detrás do leque. Julião Tavares amolava-se. Afinal, Vitória encontrava sempre moedas minhas no chão quando varria a casa. Depois elas apareciam em cima da mesa de jantar, nas cadeiras, debaixo dos travesseiros, mas antes tinham estado ocultas naqueles lugares que eu conhecia bem. Muito provável que a velha se enganasse nas contas e deixasse algumas lá enterradas. Natural estarem ali 20.000 réis meus. Indignei-me com a pobre e entrei a descompô-la mentalmente. Ladra. E estar um homem em dificuldade por causa de 20.000 réis. Uma porcaria. E saber que essa miserável esconde as economias dele. Economias suadas, em buracos no chão. Decidi-me a ir pisar mais uma vez a terra que Marina havia pisado. Encostar-me ao tronco da mangueira, onde ela estivera nua, enrolada na escuridão, torcendo-se e mordendo os braços para não gritar por causa dos beijos que eu lhe dava na barriga e nas coxas. Desci os degraus. Na porta do banheiro meti o pé numa poça. Julião Tavares seria enforcado. Marina trabalharia no asilo das órfãs. Perfeitamente. Era ali que ela havia tirado a camisa numa noite. Agora estava embrulhada em roupa comprida, o lorgnon insultando as mulheres dos outros camarotes. O pano já se tinha levantado. Fígaro e Almaviva se escondiam perto da janela de Rosina. O doutor Bartolo fechava a porta. Marina olhava a cena com fastio. Meses atrás estava ali, no escuro, nua, o corpo todo coberto de carocinhos miúdos como pontas de alfinetes. Inteiriçava-me, rangia os dentes, pisava com raiva o chão que escondia o tesouro de Vitória. Debaixo das solas dos meus sapatos, a alguns centímetros de profundidade, estavam as moedas que eu precisava. Raspar um pouco a terra, mergulhar a mão, agarrar um punhado delas. Os olhos do gato brilharam outra vez em cima do muro de Dona Rosália e ficaram parados, redondos e fosforescentes. Pensei na datilógrafa que tinha desaparecido. Talvez estivesse doente ou morta. Franzina, com aquele peitinho estreito, batendo na máquina. Mexia-me e não podia desviar os olhos das duas tochas que me espiavam por cima do muro. Sentia os torrões se esfarelarem sob as solas dos sapatos, quase que ouvia o tilintar das moedas. Soaram pisadas perto. Encolhi-me e acocorei-me, receando que alguém trepasse o muro e viesse reforçar a espionagem do gato. Estava cheio de atrapalhação e vergonha. Uma ação indigna. Procurava afastar esta ideia pensando em Marina, imaginando-a vestida de preto. Um manto impalpável que eu atravessava com as mãos e com os beiços. Dom Basílio comparava a calúnia a um incêndio. Que fazia Marina, chateada, bocejando por detrás do leque? Só para se mostrar, só para mostrar a roupa e o lorgnon. Amolada, sonolenta. Julião Tavares também estava amolado e sonolento. Dom Basílio descrevia o incêndio, acompanhando com as mãos o movimento das labaredas. A princípio eram chamas fracas, e Dom Basílio, para segui-las, baixava-se, estava quase encostando as mãos no soalho. As minhas mãos encontraram-se esgaravatando a raiz da mangueira. Que miséria! Que miséria! Repeti as palavras como um idiota, olhando as duas brasas imóveis em cima do muro. Mas os dedos continuavam a remexer os torrões, cavando a terra com as unhas como um gato. Que miséria! Que miséria! Umidade pegajosa corria-me pelos braços, molhava a camisa. 5 dias, 6 dias depois receberia o dinheiro no tesouro. Receberia o dinheiro, trocaria uma cédula por pratas e deitaria ali as moedas, com um acréscimo de 100%. Se Moisés tivesse aparecido...
Moisés e Pimentel só apareciam quando não eram necessários. Restituiria as moedas com aumento. Considerei que Vitória não se assemelhava ao tio de Moisés. Vitória não tinha a paixão do lucro. Apenas guardava enterrado o dinheiro ganho. E queria que, muito ou pouco, ele estivesse ali em segurança. A ideia de que ela ia surgir, resmungando, arrastando os pés reumáticos, paralisou-me os dedos. Surpreendi-me a dizer e a repetir em voz baixa: o dinheiro foi feito para circular. Com certeza Vitória estava dormindo, sonhando com os navios e com o currupaco. Os olhos do gato cresciam. Cresciam extraordinariamente. Iluminavam o quintal todo. Sim ou não? Sim ou não? É estúpido, absolutamente estúpido. Afinal, o dinheiro foi feito para circular. Lembrei-me do jogo das crianças. Cara ou cunho? Se desse cara, sim. Se desse cunho, não. Mergulharia a mão na terra úmida. Tiraria uma moeda, acenderia um fósforo. Se saísse cunho, iria deitar-me, não tornaria a ver Marina. Tantos tormentos por causa de uma fêmea. Dormir, dormir. Sentia as pálpebras pesadas. Julgo que, fascinado pelos olhos do gato, deixei a cabeça inclinar-me num cochilo. Se saísse cara, acabaria depressa com aquilo e iria ao teatro. Tinha quase a certeza de que, indo ao teatro, tudo se arranjaria. Marina voltaria para mim. Julião Tavares se achataria, se desagregaria como um pouco de azeite em água corrente. Meter a mão na terra, agarrar um dobrão do império, riscar um fósforo. Afastei a ideia. Que lembrança! Bastavam as luzes medonhas dos olhos do gato. Acabar depressa, acabar depressa. Não era nenhum selvagem para adotar recursos infantis. Sim ou não? Um homem livre. Perfeitamente, um homem livre de superstições. Comecei a cavar a terra com desespero, ralando os dedos. Estava decidido. Pronto. 6 dias depois colocaria no buraco o duplo da quantia retirada. Nenhuma ação indigna. Nenhuma ação indigna. Continuei a aprofundar a cova com as unhas, como um gato. Restituiria o dinheiro com acréscimo de 100%. Um roubo. Roubaria de mim mesmo para aumentar o tesouro da ladra. Sobressaltei-me. Se as moedas não estivessem ali? Se a velha as tivesse transportado para outro lugar? Revolvi apressado a terra mole. Chegaria a tempo de alcançar o segundo ato? Agora não sentia vergonha. Indignava-me por causa da hesitação que tinha consumido uma eternidade. Um homem livre, sem dúvida. O que me incomodava era o gato. Se não fosse o receio de fazer barulho, atiraria um punhado de torrões no animal. As tochas desapareceriam, eu me tranquilizaria. Até que enfim, lá estavam elas debaixo dos dedos. Dobrões enormes da colônia, peças menores e mais fornidas da monarquia, rodelas atuais, de 10 tostões e de 2.000 réis. Apanhei 20 destas últimas. 20.000 réis, ou mais, que Vitória não ia enterrar níqueis. Fechei a cova. Fui ao banheiro lavar as mãos e as moedas. Esfreguei-as, enxuguei-as com o lenço. E fugi. Atravessei a casa. Abri a porta da rua. Alcançaria o fim do segundo ato ou o princípio do terceiro. Lembrei-me de contar o dinheiro. Desdobrei o lenço, examinei as moedas ainda úmidas. 26.000 réis em prata e 2 libras esterlinas. Tomei o chapéu, desci a calçada. Como diabo teria Vitória conseguido agadanhar aquele ouro? Pus-me a andar lentamente. A pressa havia desaparecido. Atônito, o lenço com as pratas na mão esquerda, as 2 libras na direita. Avizinhei-me da praça. Tinha repugnância de meter as moedas no bolso. Olhei os dedos com atenção. Cheirei-os. Fedor de azinhavre. Terra nas unhas. Porcaria. Esfreguei as mãos no lenço molhado. Era necessário livrar-me do dinheiro. Pensei em voltar, afrontar de novo os olhos do gato. O engraxate ambulante olhou meus pés e bateu na caixa. Onde guardaria aquilo? Já perto do teatro, parei, meio aliviado. Baixei-me e escondi, num sapato, as 2 libras esterlinas.
As pratas ficaram envolvidas no lenço. Introduzi perturbações muito sérias numa vida. Quando recebi o ordenado, obtive no café 52 mil réis em prata. Vitória fazia inconscientemente ótimo negócio. Juro de 100%. À noite juntei a isso as 2 libras esterlinas e, tarde, quando houve silêncio, pus tudo sob a raiz da mangueira. Infelizmente, coloquei as moedas empilhadas, como num cartucho, posição diferente da que tinham as que lá estavam. Suponho que isso provocou a desconfiança de Vitória. No dia seguinte, paguei o salário dela e via, como todos os meses, andar numa agitação, trocando as cédulas, sumindo-se à noite em viagens ao quintal. Mas a confusão, que ordinariamente dura 3, 4 dias, desapareceu logo e foi substituída por um abatimento que me causou grande mal-estar. Ouvia, numa noite inteirinha, contar dinheiro. Como já disse, ela pensa em voz alta. O metal tilintava em cima da cama da velha e os números se acumulavam numa soma infindável, sempre emendada. Às vezes a chave rangia na fechadura. A porta abria-se, tornava a fechar-se. Abria-se a da sala de jantar. Os passos pesados desciam os degraus. Meia hora depois a mulher voltava. As moedas tiniam novamente em cima da cama. Outro sumiço. Eu adormecia, mas o ferrolho da sala de jantar e a fechadura do quarto próximo acordavam-me. O solilóquio e os tinidos tiravam-me o sono. Levantei-me cedo e encontrei Vitória, muito velha e muito bamba. Deixava-se cair a um canto da cozinha e era difícil arrancar-se dali. Interrompeu as idas ao quintal e abandonou as lições ao curupaco. Notei que as covas estavam revolvidas e mal cobertas. Vitória? Tinha vergonha de chamá-la. Temia que ela me pregasse os olhos brancos e cansados, cheios de aflição. Vitória! Estava sentada, encolhida, movendo em silêncio os beiços moles. E, quando levantava a cabeça, mostrava no rosto uma suspeita agoniada. Se ela andava com as suas contas em ordem, certamente se espantava de haver achado, em um dos buracos, 26 mil réis a mais. Se as contas não estavam em regra, talvez se julgasse roubada. E Vitória engolia em seco. Olhava o currupaco ansiosa, numa interrogação desalentada que fazia pena. — Vá descansar, Vitória. Você está doente. Não podia descansar, e a minha piedade era inútil. Levei o desespero a uma alma que vivia sossegada. Toda a segurança daquela vida perdeu-se. A linha traçada do quarto à raiz da mangueira, uma linha curta que os passos trôpegos e vagarosos percorriam na escuridão, fora de repente cortada. Vá descansar, Vitória. Conselho inútil. O céu de Vitória, miudinho, onde grilos e formigas moravam, tinha sido violado. As visitas de Julião Tavares foram escasseando, e a alegria ruidosa de Marina, pouco a pouco, desapareceu. Havia grande silêncio na casa vizinha. Seu Ramalho estava contente. Parece que a tonta criou juízo. Acha? Perguntei incrédulo. É calma ideia. Essa gente moça desembesta e faz tolice. É o sangue. Mas um dia acerta a pisada. Dona Adélia andava com a cara comprida, o nariz vermelho, assoando-se e soltando longos suspiros. Uma tarde encontrei Marina engulhando junto ao mamoeiro. Eram arrancos que a sacudiam toda, a faziam torcer-se agarrada ao tronco, o rosto contraído, muito descorado. Não me viu e entrou em casa cuspindo. — Que terá ela? Disse comigo, sem atinar com o motivo dos engulhos, da palidez e das cusparadas. Estava feia. Bem, estava feia demais, amarela, torcendo-se, enxugando na manga a cara molhada de suor, tentando vomitar, cuspindo à toa na roupa. Ótimo. Onde andavam os vestidos caros? As tintas, os tremeliques e os modos insolentes que escandalizavam Dona Rosália? Estava ali, com os músculos da cara repuxados, fechando os olhos, agitando a cabeça como uma lagartixa. Que diabo tem ela? Desgovernada, cuspindo-se? Ótimo!
Está muito bem assim. Que se lixe. Uma criatura dissipou as fumaças mesquinhas de vingança. Uma figura que apareceu numa esquina e logo se sumiu, mas que me ficou profundamente gravada na cabeça. Como certos acontecimentos insignificantes tomam vulto, perturbam a gente. Vamos andando sem nada a ver. O mundo é empastado e nevoento. Súbito, uma coisa entre 1000 anos nos desperta a atenção e nos acompanha. Não sei se com os outros se dá o mesmo. Comigo é assim. Caminho como um cego. Não poderia dizer por que me desvio para aqui e para ali. Frequentemente não me desvio, e são choques que me deixam atordoado. O pau do andaime derruba-me o chapéu, faz-me um calombo na testa. A calçada foge-me dos pés como se tivesse encolhido de chofre. O automóvel para bruscamente a alguns centímetros de mim, com um barulho de ferragem, um raspar violento de borracha na pedra e um berro do chofer. Entro na realidade cheio de vergonha. Prometo corrigir-me. Perdão, perdão. Digo às pessoas que me abalroam porque não me afastei do caminho. As pessoas vão para os seus negócios, nem se voltam, e eu me considero um sujeito mal educado. Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos, e como caminho devagar, noto que os outros têm demasiada pressa em pisar meus pés e bater-me nos calcanhares. Quanto mais me vejo rodeado, mais me isolo e entristeço. Quero recolher-me, afastar-me daqueles estranhos que não compreendo, ouvir o currupaco, ler, escrever. A multidão é hostil e terrível. Raramente percebo qualquer coisa que se relacione comigo. Um rosto bilioso e faminto de trabalhador sem emprego. Um cochicho de gente nova que deseja ir para a cama. Um choro de criança perdida. Às vezes isso me perturba, tira-me o sono. Se o marido de Dona Rosália está presente, é o que já se sabe. Se não está, penso nos namorados que se atracam junto a uma vitrina, em posição incômoda, no operário que tem fome e ameaça o patrão, na criança que chora perdida chamando a mamãezinha. Tudo foi visto ou ouvido de relance. Talvez não tenha sido visto nem ouvido bem, mas avulta quando estou só. E distingo perfeitamente a criança, o operário faminto, os namorados que desejam deitar-se. Eles me invadiram, por assim dizer, violentamente. Não fiz nenhum esforço para observar o que se passava na multidão. Ia de cabeça baixa, dando encontrões à torto e à direito nos transeuntes. De repente, um grito, uma palavra amarga, um suspiro, e algumas figuras se criaram, foram bulir comigo na cama. A pessoa a que me referi surgiu de supetão, entre a rua 1º de Março e a Rua do Comércio. Eu ia dobrar a esquina, ela vinha em sentido contrário, e foi uma colisão feia. A aba do meu chapéu de palha bateu-lhe na testa, provavelmente feriu-a. Perdão, perdão. Dei um passo para trás e distingui uma criatura enorme, que também havia recuado com o choque e estava diante de mim, a mão cobrindo um dos olhos, onde tinha batido a aba do chapéu. O olho descoberto, os beiços contraídos, as rugas da cara exprimiam espanto, raiva e dor. Encostei-me à parede, deixei-a passar. Foi um tempo insignificante, mas deu para vê-la da cabeça aos pés. 1 minuto depois tinha desaparecido, a banda do rosto crispada, o olho disponível voltado para mim com um brilho de ódio. O espaço que ocupara na calçada era atravessado por outros corpos que iam e vinham, sem me despertar interesse. Mas a imagem do primeiro corpo vivia em mim. Era uma mulher gorda, amarela, mal vestida, com uma barriga monstruosa. Não sei como podia andar na rua conduzindo aquela gravidez que estava por dias. A saia esticada na frente, levantando-se e exibindo pernas sujas e inchadas. Os pés, sujos e inchados, cresciam demais nos sapatos cheios de buracos. Com uma das mãos segurava o braço de uma criança magra e pálida. Com a outra, escondia o olho e um pedaço da cara. Eu encostava-me à parede, resmungando atrapalhado, perdão, perdão. Findo o primeiro momento, aquela figura me provocara cócegas na garganta e um desejo idiota de rir. A barriga disforme resistia ao pano desbotado que tentava contê-la e empinava-se, tinha uma forma agressiva. Estava ali um cidadão que, antes de nascer,
ameaçava a gente. A mãe, que só tinha uma banda de rosto, torcia-se por causa da pancada recebida e cravava-me um olhar duro, a metade de um olhar irritado e cheio de sofrimento. Perdão, perdão. Subitamente as cócegas desapareceram. A vontade de rir morreu. E atentei, vexado naquela barriga enorme que me provocava. A roupa esgarçava-se desbotada, fuxicada e remendada. Os pés, metidos à força nos sapatos furados, pareciam bolos. Dera recuando um puxão na criança, que se pusera a chorar. Nenhuma palavra. Apenas uma interjeição de dor e raiva. Grito rouco, perfeitamente selvagem. Com certeza já vinha recebendo encontrões, e aquele, demasiado rude, lhe esgotara a paciência. Andar no meio da multidão, aos emboléus, com semelhante barriga? Só muita necessidade. Era o tipo da mulher de subúrbio mesquinho, que varre a casa, lava as panelas e prega os botões com as dores do parto. Pare sozinha, e se levanta 3 dias depois, vai tratar da vida. Vida infeliz, vida porca. O homem para um lado, ela para outro, arrastando a filha pequena, a barriga deformada, e estazando-se, aguentando pancadas nos olhos. Talvez estivesse na véspera de ter menino, talvez estivesse no dia, talvez já sentisse as entranhas se contraírem. Rebolar-se-ia dentro de algumas horas na cama dura. A carne cansada se rasgaria, os dentes morderiam as cobertas remendadas. E o macho ausente. Ninguém para ir chamar a parteira dos pobres. Uma vizinha tomaria conta da casa, faria o fogo, prepararia tisanas aos repelões rosnando. Porcaria, que gente! Depois ofereceria consolações. Tenha paciência, isso vai logo, faça força. A mulher tinha desaparecido. A banda do rosto passara cravando-me o olho carregado de ódio. Eu não sentia desejo de rir. Na calçada, um ventre extraordinário ia inchando, ventre que tomava proporções fantásticas. Os transeuntes atravessavam aquela barriga transparente, às vezes paravam dentro dela, e isto era absurdo. Dava-me a ideia de gestações extravagantes. Agora havia 2 imagens distintas. Uma barriga que se alargava pela cidade e a mulher, que mostrava apenas um pedaço de cara. Nessa parte visível, endurecida pelo sofrimento, pouco a pouco se esboçavam as feições de Marina. Os cabelos que a mulher tinha, grisalhos, tornavam-se louros. A bochecha era pintada, a metade da boca excessivamente vermelha, o olho único muito azul. Eu fervia de raiva. Se tivesse encontrado Julião Tavares naquele dia, um de nós teria ficado estirado na rua. Alguns dias depois, achava-me no banheiro, nu, fumando, fantasiando maluqueiras, o que sempre me acontece. Fico assim 2 horas, sentado no cimento. Tomo uma xícara de café às 6 horas e entro no banheiro. Saio às 8, depois das 8. Visto-me à pressa e corro para a repartição. Enquanto estou fumando, nu, as pernas estiradas, dão-se grandes revoluções na minha vida. Faço um livro notável, um romance. Os jornais gritam, uns me atacam, outros me defendem. O diretor olha-me com raiva, mas sei perfeitamente que aquilo é ciúme e não me incomodo. Vou crescer muito. Quando o homem me repreender por causa da informação errada, compreenderei que se zanga porque o meu livro é comentado nas cidades grandes. Eu ouvirei as censuras resignado. Um sujeito me dirá: meus parabéns, seu Silva. O senhor escreveu uma obra excelente. Está aqui a opinião dos críticos. Muito obrigado, doutor. Abro a torneira, molho os pés. Às vezes passo uma semana compondo esse livro, que vai ter grande êxito e acaba traduzido em línguas distantes. Mas isto me enerva. Ando no mundo da lua. Quando saio de casa, não vejo os conhecidos. Chego atrasado à repartição. Escrevo omitindo palavras, e se alguém me fala, acontece-me responder verdadeiros contrassensos. Para limitar-me às práticas ordinárias, necessito esforço enorme e isto é doloroso. Não consigo voltar a ser o Luís da Silva de todos os dias. Olham-me surpreendidos. Naturalmente digo tolices. Sinto que tenho um ar apalermado.
Tento reprimir essas crises de megalomania. Luto desesperadamente para afastá-las. Não me dão prazer. Excitam-me e abatem-me. Felizmente, passam-se meses sem que isto me apareça. De ordinário, fico no banheiro, sentado, sem pensar, ou pensando em muitas coisas diversas umas das outras, com os pés na água, fumando. Perfeitamente Luís da Silva. Uma formiga que surge traz-me quantidade enorme de recordações. Tudo quanto li em almanaques sobre os insetos. Agora não há nenhum livro traduzido, nenhuma vaidade. Olho a formiga. Quando ela vai entrar no formigueiro, trago-a para perto de mim. Faço no chão um círculo com o dedo molhado. Deixo-a numa ilha, sem poder escapulir-se. Observo-a e penso nos costumes dela, que vi nos almanaques. O banheiro da casa de seu ramalho é junto, separado do meu por uma parede estreita. Sentado no cimento, brincando com a formiga ou pensando no livro, distingo as pessoas que se banham lá. Seu ramalho chega tossindo, escarra e bate a porta com força. Molha-se com 3 baldes de água e nunca se esfrega. Bate a porta de novo. Pronto. Aquilo dura 1 minuto. Dona Adélia vem docemente, lava-se docemente e canta baixinho. Bendito, louvado seja. Marina entra com um estovamento ruidoso. Entrava. Agora está reservada e silenciosa, mas o ano passado surgia como um pé de vento e despia-se às arrancadas, falando alto. Se os botões não saíam logo das casas, davam um repelão na roupa e largavam a praga. Com os diabos! Lá se iam os botões, lá se rasgava o pano. Notavam-se todas as minudências do banho comprido. Gastava 10 minutos escovando os dentes. Pancadas de água no cimento e o chiar da escova. Interrompido por palavras soltas, que não tinham sentido. Em seguida mijava. Eu continha a respiração e aguçava o ouvido para aquela mijada longa, que me tornava Marina preciosa. Mesmo depois que ela brigou comigo, nunca deixei de esperar aquele momento e dedicar a ela uma atenção concentrada. Quando Marina se desnudou junto de mim, não experimentei prazer muito grande. Aquilo veio de supetão, atordoou-me, e a minha amiga opôs uma resistência desarrazoada. Cerrava as coxas, curvava-se, cobria os peitos com as mãos e não havia meio de estar quieta. Agora arrancava os botões, praguejava, escovava os dentes, mijava. Abria-se a torneira, rumor de água, uns gritinhos, resfolegar de animal novo. A torneira se fechava e era uma esfregação interminável. Para casa, Marina! Bradava Dona Adélia. Acabe com isso, você gasta o sabão todo? Marina dava um muxoxo e o movimento das mãos friccionando a pele macia continuava. Baixe o fogo, Marina. Venha para casa. A espuma, entrando nos sovacos e nas virilhas, fazia um glu-glu que me excitava extraordinariamente. Parecia que Marina queria esfolar-se. Imaginava, em carne viva, toda vermelha. Imaginava a branquinha coberta de uma pasta de sabão que se rachava, os cabelos alvos como uma velha. Estas 2 imagens me davam muito prazer. Queria que aparecesse a Julião Tavares, assim, encarnada e pingando sangue, ou encarquilhada e decrépita, os pelos do ventre como um capulho de algodão. A torneira se abria. Lá estava Marina outra vez, nova e fresca, enchendo a boca e atirando bochechos nas paredes, resfolegando, sapecando frases desconexas. Nunca tive o desejo de vê-la nesse estado. No alto da parede há um tijolo deslocado que se pode retirar facilmente. Pondo um caixão na beira do tanque, ser-me-ia possível afastar o tijolo e distinguir o corpo de Marina. A experiência não me tentou. O esforço necessário para manter-me em equilíbrio reduzir-me-ia a atenção. E eu não queria vê-la despida sem o consentimento dela. Contentava-me com aqueles rumores e percebia como se a visse. Poderia daqui palestrar com ela no tempo em que éramos amigos. Teríamos a impressão de que nos banhávamos juntos. Mas a minha amiga ficaria limitada pelas conveniências, armando frases, procurando ser amável. O que me encantavam eram aqueles modos de garota estabanada, as palavras soltas à toa, pedaços de cantigas
o glu-glu da espuma e a mijada sonora. Pois tudo isso desapareceu. Fazia algum tempo que os rumores familiares se vinham atenuando, mas naquele dia tudo se tornou claro. A suspeita que tive na rua se confirmou. Marina entrou no banheiro e esteve uns minutos em silêncio, despindo-se com lentidão. Os movimentos dela eram tão vagarosos que eu os percebia a custo. Era preciso adivinhá-los. Assoou-se e lavou as mãos na torneira. Virgem Nossa Senhora! E punha-se a cuspir. Aquela queixa mostrava um desengano enorme. Pareceu-me que o mundo se tinha despovoado e Marina estava completamente só. Senti o desejo de bater na parede e chamá-la. Marina, que foi que aconteceu? Queria que ela me iludisse, jurasse que não havia acontecido nada. Mordi as mãos para não gritar. Afastei-me como um bêbado, mas o ventre disforme continuava a perseguir-me. Era-me necessário falar, ir ao café, libertar-me da obsessão, do ódio que me enchia. Com certeza não precisava de mim. Precisava de Julião Tavares, que tinha levado o sumiço. As cusparadas sucediam-se. Marina assoava-se e lavava os dedos. Os soluços subiam e desciam. Aquele muco que a água levava, as lágrimas, a saliva abundante, aquela miséria, aquele abandono, tudo me atraía. Valha-me, Nossa Senhora! Isto me cortava o coração e aumentava o meu ódio a Julião Tavares. Via-o claramente como o vi na tarde em que o surpreendi à minha janela, derretendo-se para Marina. Atrapalhado, procurara tapear-me com adulações. Eu resmungava pragas obscenas e andava de uma parede à outra. Sentia desejo imenso de fugir. Pensava na fazenda, em Camilo Pereira da Silva, em Amaro Vaqueiro e nas cobras, especialmente numa, que se enrolara no pescoço do velho Trajano. Que vai ser de mim, santo Deus? O escorrego de Marina era evidente. Lembrei-me do meu despeito, de palavras duras jogadas a Dona Adélia meses antes. A senhora pensa que ela endireita? Perca as esperanças? Aquela dá com os burros na água. Estava agora ali, enojada, cuspindo, apalpando a barriga e os peitos entumecidos. E o pranto subia e descia. Era às vezes um lamento de criança fatigada, outras vezes os soluços rebentavam, numa rajada de gritos histéricos e bestiais. Olharia realmente a barriga e os peitos que se avolumavam? Impossível imaginar qualquer coisa sobre os movimentos dela. Gemidos e choro. Nenhum outro som. Desespero estúpido. Revolta de bicho logrado. Nem palavras soltas, nem cantigas, nem passos no cimento molhado, nem água escorrendo da torneira. Dias antes, esses rumores combinados me davam uma imagem quase perfeita de Marina. Sabia quando ela se baixava, quando se levantava, quando enxugava os cabelos, quando acariciava com espuma o umbigo, os bicos dos peitos, as virilhas. Gritinhos, respiração diferente da respiração ordinária. Agora estava provavelmente imóvel. Esses gestos não lhe dariam nenhum prazer. As cantigas truncadas não lhe dariam nenhum prazer. Talvez nem olhasse a barriga e os peitos, que doíam e se deformavam. Todo o corpo era um instrumento de desgosto. O pé da barriga endurecido, uma coisa apertando-lhe a cabeça como esses aparelhos de suplício que usam no sertão, feitos de pau e corda. Os pauzinhos torciam-se, a corda penetrava na carne, os ossos estalavam, os miolos queimavam. Eu sentia raiva, aborrecimento, piedade e nojo. E cuspia, como Marina. Aquela imobilidade e aquele choro me afligiam. Por que não se molhava? Não passava uma hora debaixo da torneira esfregando-se, ensaboando-se? Fungava. Provavelmente as lágrimas se misturavam com restos de pó de arroz e poeira. O suor lustrava-lhe a pele e produzia coceiras nos sovacos. A moleza do sono amurrinhava-lhe o corpo. Estava suja e feia, precisando banho. Houve umas pancadas na porta. O choro desapareceu. O meu banheiro tornou-se vazio. Agucei o ouvido, arregacei as narinas. Apenas o cheiro desagradável da água que escapava da sarjeta e se estagnava numa poça. A parolagem do currupaco, que arrengava com outros currupacos invisíveis.
Novas pancadas na porta e a voz de Dona Adélia. Marina? Marina abriu a torneira e entrou a lavar-se, cantando uma cantiga rouca, estrangulada, medonha, mas as pancadas e a voz cresciam. Marina, abra a porta! Abra a porta, minha filha! Uma súplica zangada e arquejante que exigia grande esforço. Marina devia estar quase limpa. O suor, o catarro, a poeira, as lágrimas e as tintas rolavam no enxurro. E Marina era outra, vermelha, o espinhaço levantado como um ano antes, quando havia surgido entre os canteiros, empinando-se, os cabelos pegando fogo. As visões do sono tinham se dissipado. Marina? Marina continuava a cantar, a gritar em grande espalhafato. Para que serviam as queixas e as exprobrações de Dona Adélia? A água corria e se desperdiçava, abafando a voz aguda e trêmula. E Marina enxugava-se, cantando com raiva. Abra, meu coração! O ferrolho correu, a porta se abriu de chofre e tornou a fechar-se. Estavam as duas cara a cara, num silêncio de atrapalhação. Sentei-me à beira do tanque. Olhei o tijolo deslocado. Que latômia é essa? Perguntou Dona Adélia com autoridade mole. Creio em Deus Padre. Parece que morreu gente. Provavelmente Dona Adélia conhecia mais ou menos o que tinha sucedido, mas queria acreditar que não houvera infelicidade sem remédio. Ou então, caso isso não fosse possível, botar os quartos de banda, lamentar-se e atirar a responsabilidade para o destino. Estou desconhecendo você. O que foi que houve? Aí o pranto de Marina arrebentou novamente, enrolado com palavras ásperas que não entendi. Dona Adélia baixou a pancada. Que horror, filha da minha alma! Santo Deus, valha-me Nossa Senhora do Amparo! Que Deus, que Nossa Senhora, que nada! Gritou Marina, reduzindo a cacos as lamúrias e a religião da mãe. De quem é a culpa? A senhora não sabia? Para que fingir que não sabia? A senhora sabia. Calaram-se fungando. Criar uma filha há tantos anos, gemeu Dona Adélia. Passar a vida sonhando com a felicidade dela e, de repente, uma desgraça desta. Pois sim, disse Marina com um risinho. Bonita criação. Está vendo? Tinha-se acalmado um pouco e podia falar. Já não estava sozinha no mundo urrando lamentações. Arremetia contra a mãe, arfando, grunhindo como um bicho mal domesticado que quer morder. Coitadinha! Não via? Não sabia? Tão inocente! Agora já sabe. Pois é. Escangalhada com um filho da barriga. Não faça essa carinha de santa, não. É o que lhe digo. Estou mentindo? Arrombada, com um moleque no bucho. Não quer ouvir, não? Tape os ouvidos. Cale a boca, Marina. Gaguejou Dona Adélia tremendo. Me respeite, Marina. Esta ordem bamba pareceu-me ridícula e despropositada, mas produziu um efeito que me espantou. Marina deitou água na fervura. Virei Dona Adélia por todos os lados e não achei que ela fosse digna de respeito. Nem de respeito, nem de ódio. Lembrei-me das referências do marido. Com as flores de laranjeira na cabeça, dançava como carrapeta, olhava os homens sem baixar as pestanas, e eles se atrapalhavam. Agora, aquela moleza, aquela confusão angustiada, o desejo de minguar, achatar-se, a pisada macia do chinelo de corda, os modos lentos e sutis de quem pega nas coisas às escondidas e tem medo de quebrá-las, de levar carão. Nada disso podia inspirar respeito. Toda ela era uma desgraça arrastada e oblíqua, destinada a suportar grosserias e repelões. Quando o homem da casa vinha receber-lhe o aluguel atrasado, gritava: "Boto-lhes os troços na rua!" Seu ramalho brigava por causa das cuecas sem botões. Coitada, ela era uma só para tanto trabalho. Dona Rosália escarnecia dela. A senhora não se aperta, tem quem lhe dê tudo. Dona Adélia torcia as mãos, engolia em seco. Julião Tavares dirigia-lhe graçolas pesadas, aquele cachorro. Dona Adélia baixava a cabeça.
Apenas um grunhido de reprovação, quase imperceptível. Me respeite, Marina. Aquela ordem, gaguejada, nem era ordem. Era um pedido assustado em voz de choro. Marina calou-se e entrou a soluçar. Tive o desejo de gritar através da parede estreita. A senhora não tem culpa de viver nesse estado, dona Adélia. A senhora não nasceu assim. Era corada, risonha, dançava como um carrapeta, olhava os homens cara a cara e os homens se desaprumavam. Seu marido o impava de orgulho e fazia Depois transformaram a senhora nisso, dona Adélia. Um trapo, uma velha sem vergonha. Qualquer caixeiro de bodega chega-lhe à porta e berra para dentro. Mande pagar a conta, madama, o patrão está às cascas. E a senhora sofre com isso, porque tem uns restos de dignidade e quer que a respeitem. Nunca se acaba a dignidade da gente, dona Adélia. A gente é mulambo sujo de pus e rola nos monturos com outras porcarias, mas recorda-se do tempo em que estava na peça, antes de servir. Dona Adélia se lembra das flores de laranjeira que lhe enfeitavam a cabeça bonita. Tantas esperanças. Hoje é essa miséria que se vê. Fizeram da senhora uma bola de bilhar. Uma coisa que vai para onde a empurram. Entretanto, a senhora dançava como carrapeta e seu ramalho estava contente. Marina continuava a chorar. Dona Adélia queixava-se baixinho. Eu tinha vontade de chorar também. Condoía-me da sorte das duas mulheres e da minha própria sorte. É estranho que elas não houvessem aludido uma única vez a Julião Tavares. Nenhuma referência àquele patife. Era o que me espantava quando saí do banheiro, já muito tarde. Nesse dia, faltei ao ponto. Marina acabara numa resignação estúpida. Entregara-se a Deus. Dona Adélia não responsabilizara ninguém. Julião Tavares era como o viga que tomba do andaime e racha a cabeça do transeunte. Ou um castigo, um decreto da providência, qualquer coisa deste gênero. Ninguém falava nele. Tinha aparecido cheio de lambanças, usando falsidade em tudo. Entrara-me em casa sem ser chamado e deixara-se ficar, interrompendo o meu trabalho, afugentando os amigos, aproveitando a minha ausência a seduzir a Marina. E azulara. Mostrava-se raramente, em visitas rápidas, com certeza receando que a moça cometesse um desatino e lhe atrapalhasse a vida. Não haveria desatino. As duas mulheres eram fatalistas e queixavam-se da sorte. Malucas. Revoltava-me o recurso infantil de se xingarem, arrancarem os cabelos. Era evidente que Julião Tavares devia morrer. Não procurei investigar as razões dessa necessidade. Ela se impunha. Entrava-me na cabeça como um prego. Um prego me atravessava os miolos. É estúpido, mas eu tinha realmente a impressão de que um objeto agudo me penetrava a cabeça. Dor terrível. Uma ideia que inutilizava as outras ideias. Julião Tavares deveria morrer. Dona Adélia estava justificada. A senhora não nasceu assim. Era forte e bonita. Passou de carrapeta a bola de bilhar. A senhora é um pedaço de pano sujo. Marina tinha sido julgada e absolvida. Provavelmente me deixei influenciar por leituras românticas. Esqueci que ela, um ano antes, invejava as meias de seda e os vestidos de Dona Mercedes. Agora tinha tudo. Meias, vestidos, um filho no bucho. Um filho que sairia gordo, bochechudo e safado, como o pai, como o avô, o Tavares dos Tavares e Companhia. Uns ratos. Marina era instrumento e merecia compaixão. Dona Adélia era instrumento e merecia compaixão. Julião Tavares era também instrumento, mas não senti pena dele. Senti foi o ódio que sempre me inspirou, agora aumentado. Necessário que ele morresse. Julião Tavares cortado em pedaços, como o moleque da história que seu Ramalho contava. Logo me aborrecia da tortura cumprida. Nojo, medo, horror ao sangue. Julião Tavares morreria violentamente e sem derramar sangue. Em sonhos ou acordado, vi-o roxo, os olhos esbugalhados, a língua fora da boca. Pensei muitas vezes nos bíceps do homem acaboclado que ensinava capoeira ao rapaz no alto do farol. Por uma aberração,
Imaginava que aqueles músculos eram meus. Os músculos de Mestre Domingos eram do velho Trajano. Os músculos e o ventre de Quitéria também. Sinhá Germana concebia e paria no couro de boi, a que o atrito e a velhice tinham levado o cabelo. Quitéria engendrava filhos no chão, debaixo das catingueiras atrás do curral, e despejava-os na esteira da Isidora, em partos difíceis. Crias de cores e idades diferentes espalhavam-se por aquela ribeira, várias de Trajano, cabras alatoados que apareciam de longe em longe e pediam a bênção do velho às escondidas. Os partos de Sinhá Germana perderam-se. Escapou apenas Camilo Pereira da Silva, que parafusou no romance e me transmitiu esta inclinação para os impressos. Quitéria e outras semelhantes povoaram a caatinga de mulatos fortes e brabos que pertenciam a Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva. São do meu tempo os 2 últimos partos de Quitéria. Sinhá Terta, parteira da fazenda, batia a taramela do quarto pegado à cozinha. Trajano rondava a porta, preocupado com a cria, que não era dele. Depois da abolição, já sem forças, ainda conservava os modos de patriarca. Estava arrasado. Aos sábados subia à vila, entrava na carraspana, encostava-se ao ombro de Mestre Domingos, babando-se. Negro, tu não respeitas teu senhor não, negro. Não o alcancei gerando filhos nas pretas, mas alcancei os cabras que lhe pediam a bênção cochichando e viu, nas pontas dos pés, rondando o quarto de Quitéria, interessando-se pelos moleques, como se fossem dele. Quitéria esperneava, espojava-se e soprava na esteira. As varas da Isidora estalavam. Havia silêncios, rumores esquisitos, roncos, voz de Sinhá Terta, que a de Quitéria acompanhava, arrastada e nasal. Minha santa Margarida, não estou prenha nem parida. Tira-me este corpo morto que eu tenho na barriga. Depois uma coisa se derramava e Sinhá Terta dizia: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu avô serenava. As outras pretas da fazenda tinham deixado a cozinha depois de 88, e Trajano era senhor de uma escrava só, que se deitara com ele sob as catingueiras e não queria ser livre. Conheci Trajano decadente, excedendo-se na pinga e já sem prestígio para armar cabroeira e ameaçar a cadeia da vila. Mas os cangaceiros ainda se descobriam quando o avistavam, tipo sararás de olho vermelho, caboclos de músculos de ferro. Se o velho quisesse extinguir um proprietário vizinho, chamaria José Bahia, o camarada risonho que me vinha contar histórias de onças no copiar. Ajustaria a empreitada por meias palavras, dar-lhe-ia uma cédula. E ficaria tranquilo, de alpercatas, camisa e ceroulas de algodão cru, tomando tabaco, escanchado na rede de varandas coloridas que arrastavam. Lembrava-me disso e apalpava com desgosto os meus muques reduzidos. Que miséria! Escrevendo constantemente, o espinhaço doído, as ventas em cima do papel, lá se foram toda a força e todo o ânimo. De que me servia aquela verbiagem? Escreva assim, seu Luís. Seu Luís obedecia. Escreva assado, seu Luís. Seu Luís arrumava no papel as ideias e os interesses dos outros. Que miséria! Pensava no homem acaboclado que encontrei no alto do farol, membrudo, como os sujeitos que, na presença de Trajano, varriam o pátio da fazenda com chapéus de couro. As cascavéis torciam-se por ali. Uma delas enroscou-se no pescoço de Trajano, que dormia no banco do alpendre. Trajano acordou, mas não acordou inteiramente porque estava caduco. Levantou-se, tropeçando, gritando, e sapateou desengonçado como um doente de coreia. Uma alpercata saltou-lhe do pé, e ele, arrepiado, metia os dedos entre os anéis do colar vivo. Tira, tira, tira! Quem ia tirar a cascavel que chacoalhava no pescoço do velho? Eu era miúdo e olhava aquilo com espanto. Parecia-me que a cobra era um enfeite, uma coisa que Trajano enrolara no pescoço para ficar diferente dos outros velhos. Quem ia tocar nela? Tira, tira, tira! Quitéria puxava o rosário de contas brancas e azuis. Misericórdia! Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva dançava no chão de terra batida. Afinal, a cobra se soltou. Camilo Pereira da Silva matou-a com o macete de capar boi,
e Quitéria levou-a pendurada num pau, a cabeça encostada ao rabo, balançando como uma corda, e foi jogá-la para lá dos juazeiros. Agora, Quitéria estava morta. E os filhos dela e os das outras pretas que, depois de 88, foram viver em ranchos de palha, nas ribanceiras do Ipanema, começavam a desacatar os descendentes dos antigos senhores. Muitos andavam nos grupos de salteadores que assolavam o Nordeste, queimando propriedades, violando moças brancas, enforcando os homens ricos nos ramos das árvores. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bene Cutelaria.